Caras e caros companheiros, membros do Conselho Nacional, convidados, amigos e simpatizantes do ADI. Não estou presente hoje nesta sala convosco, mas felizmente hoje podemos comunicar de várias maneiras e assim participamos de várias maneiras a partir de qualquer ponto do planeta em função das nossas capacidades com vista à realização de uma obra comum. É o que está acontecendo hoje nesse momento. Esta reunião extraordinária do Conselho Nacional reveste uma importância particular, porque ela vai permitir aos conselheiros e aos membros convidados do partido fazer uma análise profunda da situação política nacional e delinear os próximos passos que deverá assumir a ação política da direção do partido, dos vários departamentos, incluindo o grupo parlamentar. Companheiras e companheiros, em dezembro de 2012, eu preferi desocupar o Palácio do Governo para deixar o caminho livre a um grupo de golpistas do MLSTP, PCD e MDFM, inspirado pelo presidente Pinto da Costa, que queria assaltar o poder a todo custo, porque eu considerei que o país não ganharia em confrontos violentos de consequências imprevisíveis. Não foi fácil, confesso, deixar invadir a nossa casa por esta coluna composta de sôfregos do poder, alguns dos quais cadastrados, mafiosos impunes e incuráveis, que tanto mal já fizeram ao nosso país. Como responsável máximo do ADI, eu sabia que todo o nosso sacrifício de anos de luta para conquistar a confiança do povo e trabalhar para marcar a nossa positiva diferença podia estar ameaçado e definitivamente comprometido com a chegada desta maneira ao poder executivo do Sr. Manuel Pinto da Costa e dos seus. Mas a vida ensina que só quem é mais forte pode ceder e que quem tenha mais pode e deve dar esmola. Como sabem, eu acredito na justiça dos homens e, sobretudo, na justiça de Deus. Ficou claro para todos os observadores nacionais e internacionais de que a opinião pública, a população na sua maioria, através de um vasto movimento popular, estavam a favor do nosso governo e que o povo santomense, na sua sabedoria e no seu grande sentido de responsabilidade, optava pela convocação de eleições antecipadas para resolver a crise política então forjada. Ficou também bastante claro para todos os santomenses, independentemente da sua cor política, de que o MLSTP e o PCD não podem viver em democracia enquanto não estão no poder e, por isso, representam forças de bloqueio e de retrocesso para o nosso processo de desenvolvimento. O presidente Pinto da Costa, que constitucionalmente deve garantir o funcionamento regular das instituições democráticas, recusou-se a ouvir a voz da população. Disse que o povo só é chamado quando ele decidir marcar as eleições. Mas ainda, o Pinto da Costa recusou nomear candidatos a primeiro-ministro que fossem do ADI, o partido vencedor das eleições, e impôs, indigitou mesmo, segundo as suas próprias palavras, à nação um primeiro-ministro da sua escolha, oriundo de um partido sem representação nacional no mesmo local. Manuel Pinto da Costa tornou-se assim o principal ator moral e material de um golpe de Estado parlamentar, na opinião de muitos, quer dentro, quer fora do nosso país. Esse comportamento por parte de um homem cuja longa e sombria trajetória política já comportava sérias manchas, veio desqualificar definitivamente no plano da democracia como árbitro constitucional, garante do equilíbrio institucional e da unidade nacional. Quero, aos companheiros aqui presentes, dizer que de vários encontros tidos com dirigentes oriundos da CPLP, da União Europeia e não só, a opinião claramente expressa é de que o presidente Pinto da Costa quis assambarcar poderes que a lei e o povo não lhe deram e assim provocou uma instabilidade que o país não precisava. Hoje, claramente, o Pinto da Costa, por vontade própria e premeditada, mergulhou o país numa crise política profunda, crise também econômica e social. Com efeito, para além de uma perseguição doentia ao Patrício Trovoada e ao ADI, e as promessas de milhões de dólares que deveriam chegar de Angola e da Guiné Equatorial, o Pinto da Costa, com o seu trio de assaltantes, composto pelo MLSTP, PCD e MDFM,
não nos dá nenhum programa, nenhuma visão de desenvolvimento, nenhum contacto diplomático ou empresarial digno de uma verdadeira credibilidade internacional. Não temos nenhuma medida de política interna, externa, que desse e que pode dar aos santomenses uma ideia de que essa equipa tem um norte e sabe para onde é que está a conduzir o país. A ação política de Pinto da Costa resume-se em impedir o meu regresso à minha casa, à minha terra, para que eu possa estar junto dos meus amigos, junto de vocês, dos meus companheiros, do povo pequeno, que sabe que a minha ação política está principalmente voltada para a defesa do povo pequeno, criando oportunidades para combater a pobreza, lutando contra todas as formas de injustiça, corrupção e usurpação dos bens do Estado. Não pode a questão do ódio e do medo em relação ao Partido de Trovoada tornar refém um país, o futuro coletivo de várias gerações de santomenses que já foram martirizadas e prejudicadas pelos 15 anos do regime de partido único, regime incompetente, totalitário, seguidos de 20 anos de instabilidade política crônica, marcado pela corrupção da vida política, pela desigualdade social gritante e pelo colapso do sistema judiciário, provocados pela falta de autoridade de Estado e a impunidade e encorajados pelos sucessivos governos. Não é admissível, nem mesmo para quem não é do ADI, que se faça um golpe de Estado parlamentar em democracia, porque não se tem a coragem de enfrentar o seu adversário nas urnas, no confronto de ideias, no contraditório e, sobretudo, na apresentação de resultados. É como no antigamente, são as mesmas figuras tristes que de 77 a 88 permitiram torturar e levar à prisão e à morte muitos santomenses, que estão hoje por detrás de todas essas tristes fantasias que nos querem impor em pleno século XXI. Se pelos vistos Pinto da Costa não mudou, o mundo mudou e o povo mudaram. O povo de hoje não é o povo de ontem. Hoje temos felizmente a Corte Penal Internacional, onde criminosos implicados em crimes contra as populações são detidos, julgados e condenados. No mundo de hoje, traficantes são perseguidos, presos e conduzidos à justiça internacional, mesmo quando pensam estar impunes e protegidos por Estados e governos. Isso tem que ficar como uma clara advertência, pois não vamos permitir mais abusos e vamos defender o nosso país, o nosso futuro e a nossa democracia. Somos todos santomenses, livres, responsáveis e determinados em não deixar alguns tomar conta do bem comum, sem dar satisfações a ninguém, sem mandatos legitimados, sem vergonha, só porque não sabem viver fora do poder e das regalias que vêm usando e abusando durante mais de 30 anos, afundando o país, destruindo o seu tecido produtivo, a moral social e atirando a nossa juventude para o desespero e a frustração. O partido decidiu não reconhecer os atos que decorreram do golpe parlamentar. Esta atitude política coerente levou os nossos deputados a não legitimarem pela sua presença e participação os atos que foram praticados no seio da Assembleia Nacional, tais como a aprovação do programa de governo do Sr. Manuel Pinto da Costa, coordenado pelo Sr. Gabriel Costa, o referido orçamento que mais parece uma farsa. O secretário-geral do partido, Levi Nazaré e eu próprio, temos tido vários encontros com entidades internacionais, apelando os seus bons ofícios no sentido de convencer o presidente Pinto da Costa para ele sair do beco em que se meteu, convocando eleições legislativas antecipadas. Isso não tem tido resultados palpáveis até então. Os quadros e simpatizantes do ADI têm sido perseguidos e afastados de todos os empregos públicos. Aos deputados do ADI foram cortados salários e regalias, a que têm direito por lei, retirados os passaportes diplomáticos e negado ao grupo parlamentar a possibilidade de substituição regular dos seus deputados. Aproveito e quero felicitar aqui todos, mas todos sem exceção, pelo espírito de sacrifício, de resistência e luta que têm revelado ao longo desses meses difíceis. Estamos a dar uma grande lição de política, de postura cívica, de determinação e de verticalidade a todos aqueles que nos habituaram a jogos de cinturas, golpes e contragolpes, traição e compra de consciência. A administração pública e os seus quadros está submetida a uma purga jamais vista.
Como é admissível que o maior partido do país, o partido mais sufragado pelo povo, não tem um só quadro de relevo da administração pública enquanto ela é colonizada por indivíduos cujos cadastros todos conhecemos? Não posso deixar de exprimir a minha simpatia e a minha solidariedade para com todos os quadros que não sendo, aliás, do ADI, estão mesmo a passar pela repressão instalada na função pública para dar lugar aos amigos, primos e compadres do novo poder. Não há dúvidas de que com a queda do governo do ADI liderado por mim, o nosso país parou no tempo, eu diria mesmo, regrediu. Na execução do programa do 14º Governo Constitucional, estávamos prestes a alcançar a cobertura em água potável para cerca de 75% da população para 2015. A reabilitação de todas as estradas nacionais para 2014. A Universidade Nacional em 2016. O Serviço Nacional de Medicina de Urgência para 2014. Os medicamentos genéricos com preço mais baixo de 30% em relação ao preço ao público já em 2013. As negociações para o arranque da construção do porto em Águas Profundas e a requalificação do Marginal 12 de Julho, a via rápida que liga Micoló e o plano da cidade administrativa, a constituição de empresas de transportes rodoviários, o programa alargado de governação eletrónica, as casas sociais, entre outras, tudo isso estava em fase de concretização. Hoje, o nosso país voltou a ser um país de alto risco para os investimentos estrangeiros, quando não é indexado na categoria de país sem interesse e sem futuro, devido a uma instabilidade política repetida, desnecessariamente, e a ausência de recursos naturais que justificariam qualquer sacrifício em termos de risco de investimento. Meus amigos, assistimos diariamente a atos que julgamos proscritos, isto é, banidos do nosso país. Assistimos a atentados graves contra a democracia, contra os seus fundamentos. Até mesmo as eleições, que constituem um dos pilares fundamentais da democracia. A sua realização dentro dos prazos determinados pela lei começa a ser duvidosa, fazendo depender a sua realização da vontade do Presidente da República e do seu Primeiro-Ministro. Eu sei que paira na cabeça de todos os santomenses a dúvida sobre a realização ou não das eleições autárquicas e até mesmo das legislativas previstas no próximo ano. O senhor Presidente da República e para o seu governo existem problemas técnicos que impedem a realização das referidas eleições dentro dos prazos estabelecidos. Para o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional é apenas uma questão de dinheiro, de recursos financeiros. Afinal, quem é que está a falar a verdade? O governo dispõe desse dinheiro, mas ele prefere dar emprestado 46 mil milhões de dólares do Fundo de Contrapartida do Japão aos seus amigos. Os mesmos do escândalo dos 5 milhões de dólares perdidos da STP Trading para serem pagos pelo povo, para fazerem de novo os seus negócios, incluindo o da importação de arroz. O mesmo governo vem ao público desavergonhadamente afirmar que não poderá organizar eleições dentro do prazo, porque o anterior governo utilizou todo o dinheiro. Mas em relação a isto, as contas serão feitas. Como veem, os direitos fundamentais do cidadão são levianamente postos em causa, ao arrepio das regras básicas da democracia. Apesar da nomeação de todos os membros do Conselho Superior da Imprensa, o panorama audiovisual público tornou-se monolítico, numa formatação que lembra tragicamente os tempos mais duros da democracia popular do leste ou dos regimes ditatoriais que conheceu o nosso continente e que prevalece ainda em algumas paragens. Não, meus companheiros, não tenhamos ilusões. Manuel Pinto da Costa, o MLSTP, o PCD, o MDFM, Frederico Menezes, não querem eleições. Eles sabem que não podem ganhar eleições em São Tomé e Príncipe, nem em julho de 2013, nem em julho de 2014, nem em julho de 2016. Não estamos em presença de políticos que querem ganhar, aliás, estamos em presença de políticos que querem ganhar tempo para obterem resultados e conquistarem a simpatia do povo. Estamos em presença de aventureiros. Uns que, pela idade, sabem que não lhes resta mais tempo para refazerem a imagem. Outros que só pensam em fazer fortuna, já que o tutoloto não lhes tem resultado. Só quase tentarem afirmar
que somos vítima de um sequestro trágico por um bando de falhados. O facto do PCD ter introduzido em consonância com alguns membros da direção do MLSTP um projeto de reforma do Estatuto dos Deputados, que elimina qualquer parcela de autonomia do deputado em relação ao partido. Mesmo depois dos esclarecimentos que tivemos do reputado professor Jorge Miranda sobre esta matéria, prova, se ainda fosse necessário, o desespero, a insegurança, o receio permanente de ruptura interna desta coligação de circunstância e de interesses difusos inconfessáveis de uns e outros. O que todos achamos surpreendente é que essa atitude daquela elite bem pensante, juristas, intelectuais, autoproclamados defensores e lutadores pela pátria e depositários da famosa santomensidade, que passavam a vida em cartas abertas e artigos dos jornais dentro e fora do país, dando lições de democracia, transparência e boa governação quando eu estava no governo. Denunciando, criticando, analisando, continuamente, eles estão hoje barulhentemente calados. Eu agradeço esse silêncio, porque assim nos permite olhar para esses autores políticos hoje sem máscaras, mas também sem virtudes. Mais grave ainda é o facto que em pleno século XXI, na era da comunicação e das novas tecnologias, em que todos os analistas apontam para o continente africano como sendo o continente do futuro, o país perdeu o norte e é dirigido por um governo desfasado do contexto e da dinâmica mundial, sem ambição. Quebraram a dinâmica anterior que criamos no país porque, amedrontados pelas mudanças e pelas reformas, pela cultura do trabalho e dos resultados, não entenderam que eles próprios eram os beneficiários dela. O país continua e continuará sem mando, deslizando ao sabor do tempo, lenta, mas seguramente para o abismo. A morosidade tomou conta da economia do país, a descrença cresce a cada dia, deixa um campo fértil para os aventureiros que perseguem, hostilizam, discriminam, ameaçam, atentam contra a vida privada de cada um e o futuro parece uma coisa sombria, triste, incerta, tenebrosa, da qual toda a gente tem medo. Até mesmo o sonho deixou de morar no futuro. O desespero vai tomando conta do país. Os nossos amigos vão olhando para nós cada vez mais incrédulos. Os discursos inflamados e repetidos dos camaradas embriagados pela ira, sede de vingança, acabaram por deixar perplexos e cansados os nossos parceiros, aqueles que nos ajudam a matar a fome cotidiana com a sua ajuda e o suor dos seus contributos, e que, por sinal, até hoje não quiseram se imiscuir nos nossos assuntos internos. Caras e caros amigos, companheiros, compatriotas, países, amigos de São Tomé e Príncipe, o momento é de ação, é de combate para recuperar aquilo que é hoje indispensável para a evolução futura do país, a saber, a estabilidade, a concórdia, a legitimidade de todos os poderes democráticos. É preciso que todos os militantes simpatizantes do ADI, mas igualmente todos os santomenses que estão nos mais diversos órgãos da sociedade civil, ou que trabalham nas mais diversas instituições, devem assumir uma posição clara, devem dizer claramente de que lado estão. Por tudo isso, para que um mal maior, de consequências imprevisíveis, desconhecidas até, não aconteça, para que não seja tarde demais para todos nós, para que se encontrem as vias e formas de chamar a razão aqueles que decidirem contra a vontade do povo soberano nos governar. O ADI terá de redobrar de esforço no terreno, em todos os palcos e circunstâncias que nos oferecem, para reclamar o regresso à normalidade democrática com a convocação de eleições antecipadas. O nosso grupo parlamentar deverá ter nesse capítulo um papel preponderante, usando com maior oportunismo as sessões plenárias da Assembleia Nacional. Quero afirmar desde já que não se trata de um recuo, aliás, do nosso partido, como muitos se apressarão certamente em afirmar quando lá fora ouvirem essas minhas palavras. Estivemos ausentes a quando da cooptação do pretenso Presidente da Assembleia Nacional, que foi fraudulentemente eleito. Estivemos ausentes na discussão do programa do Governo de Iniciativa Presidencial, que não tem qualquer abrigo na nossa Constituição. Estivemos igualmente ausentes durante a discussão de um orçamento mal concebido,
desequilibrado e sem qualquer coerência interna, sem políticas e sem uma visão perspectiva para o país inteiro e os seus cidadãos. Não é, pois, a presença de pessoas que põe fim à crise, mas é o entendimento entre essas pessoas. Ora, nós não podemos nos entender com aqueles que estão contra a democracia, que infringem as regras da democracia, que usurpam os poderes, que não respeitam as regras da democracia. Queremos ser santomenses todos os dias. Queremos, quer estejamos no poder, quer estejamos na oposição. Ora, estar no poder ou na oposição não pode ser o resultado da vontade de cada um, mas sim é o resultado de uma escolha fundamental em democracia, feita pelo povo nas urnas, de acordo com as leis previamente estabelecidas. Esta má vontade e indisponibilidade para o diálogo, para o respeito das regras de jogo, da honra e da integridade, para o entendimento entre os santomenses, encontra a sua expressão máxima na atitude de Manuel Pinto da Costa, Presidente da República Democrática de Santo Tomé e Príncipe, que pela lei fundamental da Segunda República ou pelo menos devia ser, o Presidente de todos os santomenses, apartidário, árbitro e garante do regular funcionamento das instituições. Desde o mês de dezembro de 2002, nunca mais ele recebeu ou tentou falar com a ADI, maior partido nacional, com cerca de 50% da representação nacional. É imperioso notar que uma maior intervenção do nosso grupo parlamentar na Assembleia Nacional não poderá significar em nenhum momento um reconhecimento ou uma convalidação de todos os atropelos feitos à nossa Constituição e às leis da República. De igual modo, não significa o fim da crise institucional, que não se resolve com a presença de todos os titulares dos órgãos envolvidos. Neste momento, o que é absolutamente imprescindível é distinguir o órgão, a instituição, a Assembleia Nacional, que na perspectiva dos assaltantes sempre existiu e funcionou, e a sua eficácia e funcionamento real. Eu sei, não será para nós e para o nosso grupo parlamentar uma missão fácil, um convívio fraterno. Teremos um combate de todos os dias, de todas as sessões, de todos os instantes, para denunciar os adversários da democracia e dos interesses do povo, para que a democracia triunfe verdadeira e definitivamente em Santo Tomé e Príncipe. Devemos aproveitar todos os palcos, todas as tribunas, todos os instantes para a luta. É chegada a hora de unirmos todos, os militantes, os simpatizantes, os democratas e todos aqueles que querem que Santo Tomé e Príncipe seja um país sério, próspero e digno do seu povo. É preciso, por isso, que todos se levantem contra as atrocidades, as ilegalidades, a corrupção, os fanatismos, a discriminação. É preciso que a bandeira da democracia e da liberdade sejam erguidas bem altas, para que elas sejam vistas de todos os pontos do país, para que todos saibam que o país mudou, que é preciso entrar para a modernidade e atirar para a profundeza da história essas antiguidades que querem permanentemente servirem-se de nós. Meus amigos, o país já perdeu tempo demais e oportunidades que mudariam definitivamente a sua face. Por isso, o país não pode continuar sitiado e ocupado pelos assaltantes e usurpadores. A paz social, a concórdia, a estabilidade, a confiança no país não voltará enquanto não conferirmos reconhecimento universal, credibilidade e legitimidade democrática e popular às nossas instituições. Governará com todo o direito e toda a legitimidade quem ganhar as eleições, segundo as regras estabelecidas na Constituição da República, e não se trata de um favor, mas sim de um dever nacional para o bem e o progresso da nação. Caros companheiros, ao terminar, sou tentado de repetir, a situação política que vivemos hoje não tem hipótese nenhuma de trazer algum progresso para o nosso povo, porque ela assenta num pressuposto antidemocrático, por causa de um incompreensível temor de recorrer às urnas para debelar um conflito que ultrapassou os políticos e já penetrou a sociedade inteira. A comunidade internacional, os investidores, os santomenses, sabem que o país não está a viver na normalidade, na estabilidade.
razão pela qual nenhum compromisso sério será firmado em benefício do povo e do desenvolvimento do país. Nada se fará de concreto e sério sem a necessária clarificação política. Quem tinha ilusões ou acreditou que Pinto da Costa tinha soluções para o país já teve tempo suficiente para constatar e concluir sobre a validade do homem e da sua equipa. O nosso país merece mais e melhor. Não podemos comprometer o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos e os nossos direitos legítimos ao bem-estar por causa de uns aprendizes feiticeiros que já deram provas dolorosas de incompetência e corrupção, obcecados pela vaidade, a inveja, ao ponto de fazer da perseguição e do insulto a um homem o seu programa político e de governação. Chegamos ao absurdo de ver discriminado e sabotado investimentos estrangeiros de vários milhões de dólares por alegadas suspeitas de simpatia por Patrício Tobar, quando se trata apenas e exclusivamente de oportunidade de crescimento para o país e de empregos e rendimentos para as famílias santomenses. Num tal clima de absoluta barbárie, não são raros os investidores que vêm questionando a continuação da sua presença no país. Caros companheiros militantes do ADI, simpatizantes do ADI, caros santomenses, não podemos esperar mais 15 anos para ver realizadas as próximas eleições livres e transparentes, enquanto aumentam as perseguições aos que pretendem exercer os seus direitos cívicos e participar no processo de desenvolvimento político do país. Não podemos admitir mais exclusões na administração pública e intimidações de todas as espécies perpetradas por pessoas sem escrúpulos. Não vamos permitir o regresso ao passado inglório, obscuro e triste da Primeira República e do poder absoluto, tragicamente protagonizado pelo Sr. Pinto da Costa. Somos um povo livre. De pé conquistamos a democracia, o direito de dizer não, de não aceitar humilhações, de reivindicar e de exigir que o poder político se submeta à vontade do povo. Queremos um país moderno. Queremos pão para nós e para os nossos filhos. Queremos casa, emprego. Em suma, queremos avançar. A solução desta crise não virá do exterior. Ela deve ser encontrada no nosso seio. Muitos são os países africanos da nossa região que estão a progredir, a crescer, vencendo desafios mais árduos do que os nossos. Daí que não entendem nem aceitam essa nossa crise desnecessariamente forjada, quando o país parecia ter encontrado desde 2010 o seu caminho e o seu ritmo. Devemos assumir o nosso destino, abandonando definitivamente todos aqueles que nos arrastam para o abismo e juntando aqueles que querem verdadeiramente avançar no caminho do progresso e do bem-estar. É preciso obrigar a minoria a respeitar a vontade da maioria. Peço hoje e agora a todos os santomenses, companheiros militantes e simpatizantes, para não se conformarem com a situação política atual, para tudo fazerem para que sejam apiados do poder os assaltantes e usurpadores, para se oporem de maneira determinada aos seus desígnios. Fundamentalmente por razões de ética, de moral, de educação, de sã convivência entre homens que se respeitam mutuamente, isto é, entre homens civilizados. Lanço um apelo à união de todos, à resistência e à luta generalizada em todos os setores vivos da nação para obrigar o Sr. Manuel Pinto da Costa, Presidente da República, a respeitar estritamente a Constituição da República e convocar eleições legislativas antecipadas como o único meio de regresso à normalidade democrática e institucional. Muito obrigado, bom trabalho, a luta continua e a vitória é nossa.